Boa noite, hoje é o Dia do Médico, 18 de outubro de 2019. Hoje temos como tema as 7 leis de Hermes. Para quem nunca ouviu falar, é o 3 vezes grande, Hermes Trismegistus. Então tem um que é do Egito e tem um depois na Grécia, identificado com Mercúrio, depois em Roma. Hermes Mercúrio. Ele foi um homem que se tornou um deus. E aí o caduceu do Mercúrio é o símbolo das duas correntes, Ida e Pingala, positivo e negativo, e a Sushumna no meio. E depois ele vira Mercúrio em Roma, né? É o Hermes Mercúrio. E algumas vezes é representado pela Ibis também, né? Pelo pássaro que ele lá no Egito. Então sabedoria, ocultismo, tudo que se... Quando se fala em hermetismo, fechado, hermético, fechado porque devido à perseguição da igreja teria que ser de forma velada e alegórica, que nem Nostradamus depois no século XV, XVI, para não ir para a fogueira, né? Dia do pintor. Mário Steinbach e companhia. Então é um dos deuses mais antigos e um sábio também. Toda a sabedoria, toda a alquimia é baseada em Hermes. A tábua de esmeralda e as 7 leis de Hermes. Boa noite, Flávio. Boa noite aos nossos ouvintes. Aproveitando que hoje é dia do médico, para lembrar que hoje, 18 de outubro, também é o dia do pintor, dia do estivador, dia do pensamento infantil. E entre os aniversariantes famosos, tem os atores Zac Efron, Jean-Claude Van Damme, o pianista Nelson Freire e a atriz Rosane Goffman. E entre os acontecimentos históricos marcantes, a morte do padre Manuel da Nóbrega, de 1517 a 1570. E era o Emmanuel. Isso. Morte do inventor americano Thomas Edison, em 1971. Dom Lucas Moreira Neves toma posse como membro da Academia Brasileira de Letras, em 1966. Sonda Venera 4 chega em Vênus, 1967. John Lennon e Yoko Ono são presos em Londres portando drogas, em 1968. E o ônibus espacial Atlantis lança a sonda Galileu rumo a Júpiter, em 1989. Então a gente percebe que a gente vê bastante avanço nessa parte científica, nessa parte aí entre 1966 e 1989. Que, para lembrar pro pessoal que não sabe, lá pela década de 50 teve a era atômica, né, que era chamado, né, que era uma época que... E a era espacial também. Isso. E nos anos que se seguiram, ainda tinha muito reflexo dessa era atômica que teve lá naquela época, né, que é a parte que teve os avanços espaciais, na pesquisa espacial, né. E em religião e espiritualidade, hoje é dia de São Lucas Evangelista. Que era médico. Vai ver por isso que hoje é dia do médico. Claudeci Silva, Gustavo Hoffmann, Beto Madeira, Antônio Oliveira, Lucas Camargo, Walter de Jesus, José Luiz Laurindo. Sejam bem-vindos. Então Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. Então foi homem, depois sábio e até se tornar foi endeusado depois. Se tu pegar também o livro de... Agora deu... Deixa pra lá. Tem outro homem também que se transformou num anjo também, Metatron. A gente já comentou sobre ele. Aquele do apócrifo lá. É o apócrifo que escreveu sobre os 72 demônios, anjos caídos, nefilins, o Enoque. O Enoque se transformou no Metatron. Então nós seremos anjos um dia também. A gente acredita pelo processo evolutivo. A tendência é evoluir, né? Tem uns que ficam parados, mas a tendência é evoluir. Os chamados demônios são os que estão atrasados. Por exemplo, acho que todo mundo sabe ou pelo menos alguém já deve ter ouvido falar do caso Metatron é o anjo de Deus. Do exorcismo da Annelise Michel. E esse exorcismo, ele foi inspiração para o filme O Exorcismo de Emily Rose. E na época, os relatos dizem que
quando a Annelise e os que estavam possuindo ela se identificaram, entre eles, um se identificou como Hitler, entre um dos que estava lá. Né? Então, é como diz, ou anjo caído, né? Anjos e anjos caídos. Né? Então, as 7 leis do Cabalhon de Hermes. Lei do mentalismo, todo é mente, o universo é mental. Então, tudo é mental, tudo é energia. O próprio do 361, o Tesla já dizia, tudo é energia, tudo é vibração. A segunda é a lei da correspondência, aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Aquilo que está embaixo é igual ao que está em cima, e o que está em cima é igual ao que está embaixo. Aliás, é um dos simbolismos também do dedo apontando para cima e para baixo, inclusive na magia, né? Que tem gente que acha que é coisa ruim, não. É a ligação de cima e embaixo. E tem a ver também com se ligardes em cima, será desligado embaixo, e vice-versa, desligardes, no caso de Pedro e Jesus. Alice Maria, Rangel Souza e Lucas Camargo. Cilde Clay Ricardo. A lei da vibração, nada separado, tudo se move, tudo vibra. Tesla também já falava isso. A lei da polaridade, tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. É representado pelo yin e yang, masculino, positivo e feminino, e o negativo está no positivo, positivo no negativo, o masculino, feminino, feminino, masculino. Tao Te Ching, Lao Tse. Curiosamente, a gente já está falando sobre esse livro hoje mais cedo. Tao Te Ching diz, no começo era um que é Deus, do 1 fez o 2, o yin e o yang, do 2 fez o 3 e depois aí todo o resto. Um detalhe interessante é que na época de Sun Tzu, quem já leu o livro da Guerra, eu recomendo, principalmente para o pessoal que está na área da administração, que ele é interessante. A administração, o gerenciamento. Nosso professor, ele recomendou, inclusive, o livro Arte da Guerra, ele citou. O que é interessante ali que o Sun Tzu ele já falava de Yin Yang. Se pegar o livro Arte da Guerra, já no primeiro capítulo, se eu não me engano, ele já mencionava isso. Então, embora o livro seja Arte da Guerra, o escritor Sun Tzu, que inclusive muitas pessoas alegam, põem em dúvida a existência dele, acham que ele, sei lá, era uma criatura, um ser mitológico que não existiu, mas na real ele existiu, né? Tudo indica que ele e Lao Tse, eles existiram, né? Sim. Então ele foi um general e... Mas assim como Jesus, eles não deixaram corpos, pelo menos Lao Tse e Jesus não deixaram. E Sun Tzu, os registros que temos dele, da imagem dele, são principalmente estátuas, bustos dele, que seria mais ou menos conhecido naquela época. E a gente já percebia que ele já era carregado, já era bastante religioso, claro, pro chinês, né? Hoje, basicamente, a gente pode comparar com aquelas pessoas que são de família, que tem os avós italianos. Se a gente observar, eles são a maioria deles são bastante religiosos, né? Católicos fervorosos. O Sun Tzu, a gente observa ele isso, mas no caso pela religião chinesa lá, né? A religião do Yin Yang e tudo mais. É a mesma coisa os cientistas, né? Os clássicos são religiosos, os atuais nem tanto, mas os clássicos são. E lembrando que Deus é um, mas abaixo de Deus já tem o masculino e feminino. Aí já, em todos os níveis tem masculino e feminino. Seja emocional, mental, todos os níveis. A lei da vibração, nada está parado, tudo se move. Polaridade, ritmo, tudo tem fluxo e fluxo. A lei das marés, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, ritmo e compensação. Lei do gênero está em tudo, tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero manifesta em todos os planos da criação. E o 7, a lei da causa e efeito, ou karma, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Agora nós vamos aprofundar um pouco de cada um. Tu pegou o meu outro trabalho, tá junto aí? Tá junto. Que o outro é bem mais completo. Então a primeira lei do mentalismo. Curso de leis herméticas, 12 de setembro de 2015. Isso aí está lá no SlideShare. O todo é mental, o universo é mental. Aí é Sofia, né?
A fonte é Hagia Sophia, Ah, tá. ali. Tá aqui embaixo, aqui, para quem não está O lendo. todo é espiritual, por isso que Deus é espírito, né? Por isso que, como ele é espírito, ele não é nem masculino nem feminino, nem velhinho de barba branca, que é o Odin ou Zeus. Eu pensava isso, é interessante. Mas provavelmente o que velhinho de barba branca é Zeus. Zeus que é Odin, que é o mesmo, na verdade. Eu acho provavelmente que é o mesmo Amon também. Assim, porque sempre que eu escutava na igreja, ou quando eu ouvia a mãe e o pai falando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a gente imagina Deus como tipo uma figura de idade, um senhor idoso sentado num trono, barbudo, né? Só que não, isso aí é Zeus. A gente já vê Zeus, Odin. E de certa forma eu estava aqui pensando, desde quando a gente é criança, a gente já vai tendo contato com essas outras mitologias. Sim. Eu acho que a gente acaba confundindo. Então a gente, quando se falava em Deus, também, né? quando se falava em Deus, a gente remetia a Zeus. E daí a gente lembrava da imagem de um senhor barbudo que ficava sentado no trono. Mas não é bem assim. Creio que Deus até por tudo, se tu né? pegar no sânscrito Deus Pai, que é Júpiter, é Zeus Peter. Então é questão de nomenclatura, né? E troca o Z pelo D só, né? Lucas Vian Fernandes, Rafael Monsoni. Parabéns pelo programa, levar esse conhecimento ao povo. O conhecimento hoje está à disposição de todos, verdade. Lucas Gilmário, Salete Rosa e Juliana Gilmário. Acho que é um casal. Flávio Ferreira e Cleusa Fernandes. E é interessante isso que o Rafael Isso aí fala. tem mais de 3 mil anos, né? Sim. E é uma coisa bem atual. Sim, é interessante isso que o Rafael fala, porque muitas vezes... e Jesus ensinou isso aí também. Muitos conhecimentos não chegam nas pessoas, né? E essa é importante. Embora seja uma coisa bem interessante, que muitas vezes as pessoas têm conhecimento sem saber que ela tem. Um conhecimento científico. Que isso aí não é ensinado na escola nem na faculdade, sim, né? Sim, tem que buscar na mas o que eu falo, mesmo. por exemplo, muito do senso comum que a gente percebe hoje muito no que dia a dia, eu aprendi fora. Os conhecimentos normais, de às vezes de fervura de água, essas coisas, o nosso professor ele até citou que muito do que está no senso comum, muito do que os nossos avós falavam, de fato existe. Eles não tinham um conhecimento técnico para saber como funciona a reação química, física, essa parte, mas eles tinham um conhecimento prático do que era observado. E foi assim que todo o conhecimento tomou forma, né? Começou tomando forma, por meio da observação. Né? É a mesma coisa quando tu pega uma criança e fala E igual a MC ao quadrado. Parece uma coisa fácil, né? Mas pensar quanto tempo ele levou para elaborar até chegar àquela equação ali. Parabéns, Juliana Gilmário. Isso aí nós montamos há uns 5, 6 anos atrás, aí estamos revisando. E se você buscar, está lá até no site da INSS. Está no SlideShare, mas está também no de vocês também está. No TVR Sul também tem. Vocês que montaram isso aí? É. A matéria não é mais que a força mental coagulada. Então se diz que a matéria é energia coagulada e a energia é matéria em estado radiante. Então tudo... Aí segue o MC ao quadrado. Né? Energia, massa, velocidade da luz ao quadrado. Então ali, um dedo para cima e para baixo. Então o todo é mental, o universo é mental. O todo é espírito. Aí já mostra o princípio segundo também. Pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal que a gente chama Deus. O Cabalhon. E ali do tarô, o Mazish. Não sei se tu sabe, mas o tarô e as próprias cartas de jogar são formas veladas de tu ensinar o esoterismo, ensinar a alquimia, estudar através de jogo, através... É o mago, é. Ou mágico, o mago. Magician. O Cabalhon é um livrinho de 80 páginas, é bem interessante. Tu encontra pode pedir pelo Mercado Livre ou qualquer. Segunda lei, correspondência. Então ali o que está em cima e qual que está embaixo, o que está embaixo e qual que está em cima. Existe um plano sólido de nossos conhecimentos. Geralmente eles falam em 7, cada 7 é dividido em 7. Talvez isso aí tenha a ver com 7 vezes 7, 140, aquela coisa toda. Quando eles aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo seria impossível compreender. Então, 2 dimensões, 3 dimensões, 4, 5, 6, então vai aumentando o número de...
pelo menos até 10, 11, que é o que a gente conhece, né? O que a física conhece. E elas são todas misturadas. Os próprios corpos são todos misturados. As pessoas conhecem o físico, né? Mas tem o etéreo, tem o astral, tem o mental, tem várias dimensões. O terceiro, a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Os átomos do seu corpo já pertenceram a outros seres vivos. E isso aí, para aqueles que acreditam que vão remontar para se reconstruir de novo, é impossível. Que já virou mineral, o mineral foi absorvido pelo vegetal, o vegetal pelo animal, o animal pode ser comido por um homem ou outro animal. Então não tem como tu recuperar aqueles teus átomos antigos. Uma coisa interessante é que aqui a gente observa 2 princípios físico-químicos nessa abordagem aqui. O primeiro são os estados físicos da matéria. Quando se fala que tudo é vibração, se a gente for analisar água, por exemplo, e seu estado sólido, líquido e gasoso, cada um desses estados, na verdade, ele é caracterizado por uma certa movimentação atômica. O ar é quando é muito rápido, a água é intermediário e o gelo é quando é quase parado. Qual é a diferença? O sólido, as moléculas do sólido, de tudo que é sólido, elas são muito juntas, muito próximas, mas elas estão sempre vibrando. Elas têm uma vibraçãozinha ali, mas elas estão conformadas, estão numa forma... Isso serve para saúde e doença também. Quanto mais devagar, mais doença, quanto Exatamente. mais rápido, mais saúde. Tanto é que se, por exemplo, eu pegar um sólido e tentar colocar numa bacia, ele não vai tomar a forma da bacia. O que vai fazer? Ele vai cair como ele está. Tu pode até tentar quebrar ele, mas ele não vai adquirir a forma. Ele vai ficar na forma de fragmentos. Elasticidade, né? Isso. É um dos princípios. O líquido, as moléculas do líquido, elas estão um pouco mais afastadas. Então elas têm uma movimentação um pouco maior. Então o que acontece? Que não é mais ponte de hidrogênio. Qual é o tema atual? Ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Nós chamamos de ligação de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é um termo arcaico, né? Nós falamos de ligação de hidrogênio. Então, o que acontece? No líquido, as moléculas, elas estão vibrando, mas elas estão se movimentando mais. Elas têm maior hidrogênio e oxigênio, H2O. Isso. Elas têm maior liberdade de movimentação. Por isso que quando a gente coloca o líquido numa bacia, ele vai assumir a forma da bacia. Ele vai assumir a forma do recipiente em que ele está. Como se estivesse preenchendo. E água ozonizada é H3O? Fala? Água ozonizada é H3O? O ozônio é o O3. Tá. Então, quando se fala em ozônio, é O3. É 3 hidrogênios ligados. 3 oxigênios. Isso, oxigênios. E a água, creio que todo mundo sabe, mas é H2O, né? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E o ozônio, eles são 3 moléculas de oxigênio. E o gás, as moléculas elas são muito mais livres. Então o que acontece? O gás ele não apenas vai assumir a forma do recipiente, como ele vai escapar para a forma do recipiente. Porque a movimentação das moléculas é mais livre, então ela se movimenta em todas as direções. E o elétron de um átomo pode pular para outros átomos. Exatamente. A única forma da gente fazer um gás assumir a forma do recipiente é se a gente colocar o gás no recipiente e tampar. E esse é o princípio da eletricidade também, né? Quando o elétron começa a se mover. Sim. De certa forma, sim, não exatamente o mesmo, mas tem alguma relação. E o outro princípio, que é essa questão que ele cita aqui, ó, que os átomos do seu corpo já pertencem aos outros seres vivos. Em termodinâmica, nós temos o princípio da transformação, que ela diz o seguinte, uma das leis da termodinâmica: nada se cria nem se destrói, tudo se transforma. Então, por exemplo, quando nós morrermos, os átomos, a energia proveniente dos nossos átomos, ela não vai sumir da face da Terra. Ela vai voltar a completar o todo, né? Fazer parte do universo. Em ciência, na termodinâmica, a gente encara o universo como um sistema. Um sistema fechado, na real, chamada né? teoria sistema. Então, toda vez que um indivíduo morre ou que algo é destruído, a energia ela vai para esse sistema. Então, o que acontece? Ela só se modifica, ela só se transforma, mas ela nunca vai ser destruída. Então, a quantidade de energia que existe ela é constante, sempre vai ser a mesma. O que a gente chama alma não morre. Exatamente. O que pode acontecer é o seguinte:
parte dessa energia não poder mais ser utilizada para criar mais nada. Então ela vai continuar sendo, ela vai sofrer uma transformação, mas ela não vai gerar novas coisas, porque ela fica como muitas vezes chamam isso de entropia, né? Muitas vezes a nossa professora ela falava brincando que é energia ruim, que é uma energia que eu não uso para criar nada, é uma energia que ela não pode ser usada para criar. Mas eu tenho É que a matéria tende a desordem e o espiritual tende a ordem. Lembrando que por enquanto ainda não se sabe uma forma de utilizar. Entretanto, é possível que possa ser utilizado, né? Então, tem algumas pesquisas que indicam e que tentam prever isso. Eu tenho uma professora que ela acredita o seguinte, que no futuro a ciência talvez vá conseguir achar uma forma de reaproveitar essa energia que ela, em tese, que na verdade é aproveitar. Só que no momento... Porque onde está a tua cinza, tu pode plantar uma planta, a planta vai absorver aquela... Sim, mas ela continua, mas nesse caso ela continua sendo parte da energia que pode ser utilizada, mesmo que não esteja mais no corpo humano, sim, né? Pode ser aproveitada por um vegetal. A energia proveniente dos átomos de um corpo falecido, ela ainda existe. Só que parte dessa energia ela não pode mais ser utilizada para criar nada. Mas a outra parte sim, ela é utilizada para servir de alimento para outras plantas, enfim. Que eu sei que o calor não é aproveitado. Como é que chama quando é o escape de calor? Escape de calor? É o calor que sobra das nossas células, dos motores automóveis, ele não tem como ser aproveitado. O conceito que existe de que não pode ser aproveitado, talvez tem diversas definições de calor, né? Energia calórica. Sim. Nas nossas mitocôndrias a gente produz energia através da glicose e através do oxigênio. E da água também, né? Porque a água tem hidrogênio e oxigênio. E isso é produzido calor para movimentar músculo, para pensar, para... Exatamente. Eu não sei responder qual é esse calor, Flávio, mas eu acredito que deve ser algo mais relacionado na parte da Pelo menos que a gente aprendeu que o que é entropia. Aí ele não é aproveitado. Exatamente. A entropia que é a desordem, na real. É o que a gente chama na nutrição caloria. Isso. A entropia a gente chama de desordem, né? De caos, porque ela não pode ser reorganizada novamente para ser apropriada. Em tese, por enquanto ainda não se sabe uma forma de utilizar. Eu tenho uma professora que ela acredita piamente que futuramente a ciência vai achar um jeito de reaproveitar essa energia dita ruim e fazer ela servir para algo novamente. Eu acredito que... Porque o Reich ele aproveitava a energia do orgasmo, que ele chamava orgônio, para movimentar aparelhos. Então, teoricamente, dá para usar assim. Até para movimentar aparelho. Sim. E claro, tem algumas teorias da entropia, da termodinâmica, que elas são até interessantes, né? Tem uma teoria que diz que vai chegar um momento que não vai ter mais nenhuma energia livre para ser utilizada. Daí o que vai acontecer? O Big Crunch. Exatamente. É como se o nosso universo ele sofresse ele fosse reiniciado. Sabe quando o computador fica muito pesado, a gente reinicia ele para ele ficar mais leve? Exato. Basicamente isso. E o que aconteceria? Ela se expandiria, o universo ele se expandiria até um ponto onde não teria mais energia para ser utilizada, que pudesse ajudar a prover essa expansão. E a hora que ele chegasse nesse ponto é tipo uma mola. É como se tivesse chegado... Que os hindus chamam o dia de Brahma e a noite de Brahma. Isso. É um efeito de mola, basicamente, né? É como se ele tivesse chegado na sua máxima. E o que vai acontecer? Ele vai como se comprimir e vai voltar para um status em tese de Big Bang. E vai originar singularidade, chama. Então, em tese, nada indica que talvez nós no passado já não tivesse tido esse reload, né? Mas essa reinicialização. Por enquanto está se expandindo e as estrelas cada vez se expandem. Exatamente. É um ciclo, né? É um ciclo. Por isso que eu acredito que o universo é infinito. Mesmo que chegue um ponto que a energia não pode ser utilizada, ela vai se comprimir e ela vai ter um novo Big Bang pela termodinâmica, né? Ela vai novamente dar origem a um novo universo. Então é um ciclo, né? Um ciclo que existe ali que... Mas eu acredito que tudo se cria, porque Deus cria e os seres criadores criam também. A gente chama até emanação. Criação, formar carne, plasmar. Letícia de Sá, não. Júlio Vieira, Rosângela, Samuel Serafim, Domiciano. Então tá tudo vibrando, tudo se move, e o 359, 1618, razão áurea, tudo isso faz parte.
chamado número de Deus também. O quarto é a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, é o efeito espelho ali. Tudo tem o seu oposto, igual ou desigual são a mesma coisa, os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Isso a gente vê na política, capitalismo, comunismo e socialismo. A gente vê o yin e o yang ali. Um é branco, outro é preto, mas tem o branco no preto e o preto no branco. Então são intercambiáveis. É. E lá em cima, interessante, lá sugere também a formação das galáxias se chocando da origem a outros universos. É uma das teorias, a teoria das branas. A quinta lei é a lei do ritmo. Tudo está em movimento, a realidade compõe de opostos. Os opostos se movem em círculos. É por isso que um 608 é sempre formando círculos. As coisas recuam, avançam. A verdade é 1, 2, 3, 5, 8, 13. Aí vai formando... Desce, sobe, entra e sai. Também gira em círculos e espirais. Tudo tende a espiral. A lei do ritmo nos assegura que cada ciclo busca sua complementação. Tem um vídeo muito bonito, se procurar no YouTube, sobre geometria sagrada. Mostra o crescimento do girassol, as galáxias, tudo 618. A grande roda da vida está sempre fazendo um círculo. O que se muda é o tamanho desse círculo. Círculos pequenos, círculos grandes. Um caramujo, a cóclea dentro do ouvido, até as grandes espirais, como a nossa Via Láctea. A maioria delas em forma de espiral. Tem outras formas, mas predomina a espiral. Sexta lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta em todos os planos da criação. Tem alguns que estão deformando esse princípio na questão do transgênero, o homossexualismo, LGBTI, X. Não é por aí a questão. A questão é que o homem tem os hormônios masculino e feminino e a mulher também. E aí o que predomina vai dar masculinidade e feminilidade. Aí tem a questão de genitalidade, tem a questão da parte psíquica. Então é uma coisa bem complexa. E o homem é diferente da mulher. Então tem que cuidar esse negócio na escola, querer que... É, questão de ideologizar isso aí. Não é por aí. O gênero existe. Gênero humano, gênero masculino e feminino. Mas a questão do transexualismo são exceções, não são regras. E tem gente aí querendo tomar isso aí como regra. Tem que ter respeito, mas tem que ver que tu não pode transformar o pequeno no grande. O que é exceção em regra. A regra é homem é homem, mulher é mulher. O resto é exceção. Aí vai se discutir se é opção, se é o que é que seja, mas é exceção, não é regra. Sim, eu tenho muito respeito por grupos em geral, esses grupos de minorias e tudo mais, e uma coisa que eles falam, né, que o problema são os ativistas, né? Os que são, uma vez eu vi uma pessoa que ela é transexual, né? Ela falou o seguinte: não, tem o sexo biológico, que daí você biologicamente você nasce homem e mulher. Só que o que ela explicou, não sei o que estou falando, foi uma pessoa que ela era transgênero. Ela falou que no caso do transexual, da pessoa que é transexual, a mente é do outro gênero, né? No caso da pessoa disforia de gênero. No caso da pessoa que ela é transexual, é porque a sua personalidade, ela não se identifica com o sexo físico biológico com a qual ela nasceu, né? Inclusive a própria filosofia e a psicologia ela já abordam essa questão que realmente tem muitas pessoas que elas nascem num corpo que não é delas, não lhes pertence. Pela reencarnação dá para entender. Agora, eu não achei nenhuma outra explicação para tentar explicar isso. Porque aí o espírito é de um e o corpo é do outro, né? Então tu tem que aceitar que existe o espírito, tem que aceitar que existe toda essa questão. E a própria plasmação da matéria. Então posse e complemento. Por isso que é dito serão uma só carne, é nesse sentido, que na hora da união sexual é como se fosse um corpo só. A sensação é como se fosse um só. O gênero está em tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem esse princípio. Então isso vai até lá em cima. Quando se fala em segundo céu, terceiro céu, vai até bem em cima. A compreensão dessas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexos as mentes dos homens.
Tem alguns que dizem que Deus é masculino e feminino, só que tu não consegue explicar Deus, né? A ciência não consegue explicar Deus, nem a filosofia, nem a teologia. Está acima da nossa compreensão cerebral. Por isso que eles preferem chamar o inominável, ou dar vários nomes, que não tem como cerebralmente tu conceber, a não ser através de um estado místico, meditação profunda. Os casos de santos católicos, yogis, santos evangélicos, que fazem a meditação profunda. Ali a roda da vida, colhemos o que semeamos, toda ação gera uma força energética e retorna a nós da mesma forma. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, existem muitos planos de causalidade, nada escapa à lei. Então é chamada a roda da vida, a samsara, a seriexis, a palingenesia, ou gênese antiga, e essa questão aí de nascer, renascer, nascer, renascer. O que a gente chama morte, na verdade, é o renascimento. Colhemos o que semeamos. Tudo que tu planta, tu colhe. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Quem com fé fere, com fé será ferido. Quando Pedro corta a orelha do Malco, Jesus coloca a orelha de volta e diz: baixa a bainha, que assim como tu usar a espada, tu pode ser morto pela espada. Isso é ação e reação. Não tem nada a ver com olho por olho, dente por dente, que é coisa de Moisés e de Hammurabi. Não há morte, tudo é energia. Energia não morre, ela transmuta. Novamente o princípio da termodinâmica aí, né? Então isso aqui é científico. Em termodinâmica, essa é uma das leis fundamentais. Na natureza, nada se destrói, nada se cria, tudo se modifica. Então, aquilo que a gente vê como criação, na verdade, é uma modificação. Né? Mas também nada pode vir do nada, né? Tem que ter um princípio. Aí entra na lei do princípio. Um princípio, sim, daí, um efeito tem que ter sua causa. Daí, nesse caso, vai muito que a gente chama Deus, né? Quem não acredita em Deus tem que achar outra explicação. Sim, mas nesse caso vai muito da crença de cada um. Eu, por exemplo, acredito. A maior parte dos meus professores também acredita em Deus. Só que, deixando-se de lado o fato de que teve um ponto inicial de criação, o universo tal como ele está hoje é regido por essa lei. Sim. Que nada, nesse universo que já foi criado, nada mais se cria, nada se destrói. Na verdade, tudo já existe. Tudo se transforma, né? Então, nesse princípio, sim, é. Então, no caso, é possível defender a ciência e acreditar também em Deus, que é o meu caso, né? Por exemplo, o caso do Dr. Flávio, que é médico, né? Que muitas pessoas se espantam. Houve criação, mas também há a lei da evolução. Uma coisa que às vezes me deixa, confesso que me deixa muito incomodado, é pessoas que elas não têm muito conhecimento de como funciona, que falam o seguinte, que o problema dos estudos é que os estudos te ensinam a não acreditar em Deus. Não é bem assim. A gente nem fala em Deus nas faculdades. Sempre fica a cargo, ó, você acredita, você tem as suas crenças, você acredita naquilo que você quiser. A religião vai do foro íntimo de cada um. O que nós vamos explicar aqui é o princípio da ciência, tal como a gente conhece aqui. Então, mas se você acredita em Deus, tudo bem, não tem nenhum problema. Então a gente não é treinado para não acreditar em Deus. Eu, em mais de 5 anos de faculdade, nunca que eu vi um professor questionando a religião de alguém. Nunca vi. E desde quando eu era pequeno, eu estudei em diversas escolas, eu nunca vi nenhum questionamento disso. Os professores, eles passam lá o pensamento deles, mas eles não, nesse aspecto religioso, independentemente se eles acreditam ou não, eles nunca transparecem isso. Eles falam o princípio científico que está ali. O que eu vejo nesse lado é que se tu pegar a Bíblia, ela diz que foram criados minerais, as plantas, os animais e por último o homem. Aí dá a impressão que o homem foi uma criação especial e ele não evoluiu nem do mineral, nem do vegetal, nem do animal. Mas o próprio padre Teilhard de Chardin, que era jesuíta, ele diz que começou no mineral, passou pelo vegetal, passou pelo animal, passou pelo hominal, que é o nosso caso, e um dia nós seremos anjos. É que nem a água vem da fonte, ela vem pelo cano, mas vem lá da fonte. A fonte é Deus. E o cano vai mudando. Mineral, vegetal, animal. Tem gente que tem, mas o macaco de origem é o ser humano. Os primeiros seres humanos eram homens macacos. Isso aí tá lá nos fósseis. É que, na verdade, os fósseis não tem como negar. Eu acho que é daí que vem essa confusão.
Não é que necessariamente eles eram macacos. É que os espíritos mais primitivos usaram corpos animalescos. Sim, se eles tinham... Hoje nós temos corpos mais bonitos, sim. Futuramente vai ser mais bonito ainda. Se a gente for fazer uma pesquisa dos primeiros hominídeos, que eram o Ramapiteco e o Australopiteco... Eram bem parecidos com eles gorilas. Pareciam, de fato, eles pareciam chimpanzés. Só que eles não eram. Já era uma espécie diferente. Então, por conta dessas espécies iniciais de hominídeos, criou-se a ideia de que o homem saiu do macaco. O homem não saiu do macaco. É que os nossos ancestrais, eles tinham uma semelhança física, anatômica com os macacos. Mas nós não saímos dos macacos, né? Eles faziam até para ridicularizar o Darwin, né? Sim, sim. Até porque o que eu sei... Porque o Darwin escreveu um livro que ninguém conhece, que é A Origem do Homem. Todo mundo conhece A Origem das Espécies, mas ele escreveu também A Origem do Homem. Sim. O que eu sei de origem, assim, é que eu já vi, que eu vejo que é muito abordado na questão da biologia evolutiva, é que nós viemos de bactérias. Então, esse é o princípio da evolução. Sim, nós viemos de bactérias. Isso não desfaz a gente. E que existiu lá no passado um ancestral em comum. Então, em tese, nós somos parentes de todos os seres vivos. Todos os seres vivos são parentes. Então, eu acho isso que é até interessante, porque se você está, por exemplo... Daí as pessoas falam, mas quando você tem um cachorro na sua casa, é como se ele fosse da família. Na verdade, se a gente for olhar ele pelo é o irmão princípio... menor, né? Se a gente olhar pelo princípio do antecedente comum, do ancestral comum, os cachorros são parentes distantes da gente. O que a gente chama de anjo, ou extraterrestre, ou ser celestial, é o que os animais chamam nós. Para nós, para eles, somos deuses também. Sim. Eles nos admiram como se fossem deuses. Sim. Né? Inclusive, o cachorro ele encara o ser humano como o líder da matilha e o gato encara o ser humano como se fosse um gato maior da própria família dele, né? Então agora porque o gato inclusive ele tem noção de tamanho, ele sabe que o ser humano é bem maior que ele tem essa noção, né? E ele tem essa visão, o cachorro também. Né? E outra coisa, se tu matar todas as bactérias do teu intestino e vírus que tem e fungo, tu morre junto. Então a gente não é um ser único, nós somos milhões de seres formando um grande organismo. Essa é a teoria sistêmica, tudo vai se... Quanto mais complexo, mais o pequeno vai se transformar no grande. E muitas organelas, hoje se sabe que as mitocôndrias eram bactérias antigas, foram incorporadas. Os cocos foram incorporados e viraram lisossomos. Se tu pôr no microscópio é igual, o lisossomo e o coco é igual. Uma mitocôndria e um bacilo é igual. Só que ele veio para dentro da célula e começou a produzir energia e virou nossa... A mitocôndria, para o pessoal que não sabe, é a parte da célula responsável pela energia. Respiração, né? É como se fosse as fábricas. E ela é responsável pela respiração, não é? Da célula. Certo, respiração, né? A troca do oxigênio e nitrogênio tem outro nome. Mas é a mitocôndria que realiza. Hematose, troca os gases. A respiração, na verdade, é dentro das células. Mas é a mitocôndria que realiza essa troca de oxigênio, né? São as grandes usinas de energia, comparado às usinas de energia. No ensino médio eu lembro que as pessoas sempre falavam isso, pra gente associar a mitocôndria com a respiração celular. Mitocôndria e respiração celular. Cadeia de elétrons, aí entra elétron, entra oxigênio. Sim, inclusive muitas pessoas, é até engraçado, as pessoas perguntam, mas Radley, tu que estás na engenharia química, eu não consigo ver a química, onde é que tem química aqui? Eu sempre falo, só olhar para tua mão tu já vai ver química. Dentro do teu corpo. Porque tudo é química, tudo. Inclusive, desde a produção da saliva até... Inclusive, mesmo os processos de aprendizado, de vício, vai ver que eles são processos... Sentimentos, emoções, tudo são química. Processos químicos. Então, tudo é química. Então, quando a gente fala em química, é tudo. Então, eu sempre gosto de falar isso porque é muito comum, principalmente o pessoal do ensino médio. E é físico-química, tu não consegue separar a física da química. Sim. Então, tudo no mundo é química. O computador que vocês estão olhando aí na frente, ele é feito de material. O material é feito de átomo. Átomos pertencem a elementos químicos. Silício, Mas já tem computadores já quânticos, já estão. Sim, mas ainda assim ele leva princípios... E biochips também, chips com material orgânico junto também. Sim. Já está se pesquisando bastante. Que é a gente já comentou sobre o transhumanismo, que no nosso próprio organismo também vai ter material mecânico junto com material. Já tem muita gente aí com prótese, com controlador cardíaco, controlador de
desfibrilador automático implantado dentro do corpo, e assim também olho biônico, ouvido biônico, são coisas cada vez mais realidades. Esther Alves, Bruno Niero, Jorge Matiola, Dinho Elias, Fabiana Padini, Paulino. O princípio da sabedoria é o treinamento. Questionamento. Esse aí é daquele filme do Lobo? Acho que é, né? E quando chegar ao final, nada que você tem irá junto com você, apenas o que você é. Só o bem e o mal que tu faz que tu leva. Não se leva carro, não se leva terra, não se leva casa, nem apartamento, tudo fica na terra. Até o corpo volta para a terra, então nem o corpo é teu. Tudo é emprestado. Todos somos aprendizes. A luz que irradia de nossos seres só é vista quando temos plena consciência deste fato universal. Carlos Lise. É mesmo aquela lá, né? Mundo alheio. Corpo humano é uma projeção da consciência. Porque a consciência, o espírito, a alma que vai moldar o corpo. Com as virtudes e com os defeitos. Os defeitos vêm junto, a própria herdar as doenças dos pais também. Quem dera só herdar coisa boa, né? Somos todos poeira das estrelas. Então aí entra a química. O que tem nas estrelas tem dentro de nós. Inclusive, hidrogênio tem dentro de nós, nitrogênio tem dentro de nós. Essa figura aqui, o Carl Sagan, ele é bastante respeitado hoje em dia no meio científico. Em qualquer área que a gente for hoje, mesmo que não seja uma área diretamente relacionada com a parte da astronomia, ele é respeitado. Física, na química, porque ele fez muito do ponto de vista do conhecimento. Da série e eu Cosmos. recomendo. Ele popularizou, né? Eu recomendo para as pessoas assistirem a série chamada Cosmo, que é ele que apresenta essa série, né? A mais antiga. De vez em quando passa na TV Escola. Quem tem aí... É um canal bom, TV Escola. Quem tem TV antena, Paraná. TV Educativa Paraná. Quem tem a antena parabólica aí pode procurar a TV Escola, aquela da mãozinha, né? Vocês podem, de vez em quando aparece a série Cosmo lá. Aquele canal lá é outro nível, ao meu ver. É o melhor canal da televisão brasileira, que eu acho que deveria pegar no lugar de muitos canais em TV aberta. Deveria disponibilizar aquele lá, que ele é um canal muito bom. Inclusive, tem até um programa lá chamado Sinfonias, que apresenta para quem tá vendo músicas clássicas. Mozart, Beethoven. Você já viu essa série, Flávio? É Sinfonies o nome da série. Cada uma das músicas clássicas dos compositores clássicos... Tem um muito legal, Aprenda Inglês com Música. Muito legal também. Isso. Cada uma daquelas músicas clássicas, elas são apresentadas na forma da história de uma família de violinos, que é uma animaçãozinha, né? Uhum. Eu entendo mais como a ideia de querer passar para as pessoas que acham que música clássica é coisa de gente de outro nível. Não, música clássica é para todo nisso, mundo. Tu viu aquele estudo que mostra que a ceia de Leonardo da Vinci tem uma anotação ali de notas musicais e forma uma música? O cara era um gênio mesmo. Sim. Não, o Leonardo ali forma uma música e eles conseguiram... Se tem o nome de uma tartaruga ninja é porque o cara é gênio. Pra quem não sabe, as tartarugas ninja famosas, elas têm nome de pensadores históricos que contribuíram muito para o conhecimento da humanidade, né? Então o Leonardo da Vinci, o Donatello, o Michelangelo e o Rafael, né? Que é o Rafael Sanzio, eu acho. Rafael Sanzio, Ele também tem bastante... Michelangelo, conhecidíssimo, né? Michelangelo. Ele fazia tão perfeita história que ele dizia, parla, fala. Sim. Então eu recomendo a série Cosmo, do Carl Sagan, que ela é muito interessante. A pessoa não precisa ter nenhum conhecimento. Sabe que ele pagou caro pelo orgulho? Para aqueles que aceitam a reencarnação, quem foi o aleijadinho era o Michelangelo. Ele pagou caro por ser tão orgulhoso. Mesmo assim ele foi gênio igual, né? Boa noite, Terezinha Bittencourt. Tá compartilhando. Boa noite, Terezinha. Terezinha dando boa noite. Simoni Bortolato. E compartilhado. Abraço pra Terezinha. Abraço pra Simone Bortolato. Simone Bortolato. Então, voltando aqui, essa série Cosmo, que de vez em quando aparece na TV Escola, eu recomendo. Quem apresenta é o Carl Sagan. E eu recomendo porque a pessoa... Ele morreu cedo, né? 56 anos. Sim. Não precisa ter nenhum conhecimento científico avançado, tá, gente? Ele fala de uma linguagem para ser acessível a todo mundo. Ele tem um livro muito bom, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios, mostrando a parte de religião também. Sim, sim.
Não, o cara, ele foi uma figura de bastante importância para a divulgação científica, né, mundial. Outro livro bom é O Fantasma da Máquina. Esse é legal. Inclusive, tem até uma animação japonesa que é Ghost in the Shell, que fala algo assim também. Aí eu acho que é o espírito na concha, né? Isso. É. Que no caso a concha que ele se refere é ao corpo metálico, né? Uhum. Que o espírito na concha, porque ele faz essa abordagem de transhumanismo, né? Na história. Cyberpunk, essas coisas que a gente já falou aqui, que é um tema bem interessante. Que qualquer dia nós voltaremos a falar desse tema aqui. Que é sempre bom estar revendo. Porque é a projeção para o futuro, né? Então, os átomos. É interessante que os gregos chamavam o átomo que eles acreditavam que não era divisível. Hoje a gente sabe que, desde Hiroshima e Nagasaki, Alamogordo e outras experiências, a gente sabe que ela é divisível através da bomba atômica. Mas naquela época eles achavam que não era divisível. E falavam em prótons, nêutrons, elétrons. Hoje tem mais de 15 elementos. Neutrinos, mesons, pósitrons. Tem tanto matéria quanto antimatéria, átomos e antiátomos. E é interessante que os antigos hindus chamavam Atman, né? Então é parecido a palavra Atman com átomo. Seria o átomo espiritual, o átomo, ou a mônada, a centelha divina. Os elementos que formam o nosso corpo, o cálcio dos ossos, o ferro do sangue, todos os elementos foram gerados no interior das estrelas, na matéria que delas resultou. Por isso que o que está em cima está embaixo também. O que tem lá no universo tem aqui também. Tanto que na radioastronomia eles estudam planetas, galáxias distantes, os elementos através de rádio espectroscópico, né? E substâncias, e eles acharam lisina, serina, elementos lá longe. Isso aí já foi falado. Então tudo vai passando de um para o outro, tudo se transforma. Em todo o universo podemos perceber a lei da atração. Os planetas estão o tempo todo atraindo ou sendo atraídos por outros corpos. Os maiores atraem os menores, buscando equilíbrio entre essas forças. E todo o nosso sistema ali, hoje é 8, antes era 9, hoje é 8. O Plutão é um planetóide. Parece que estão tentando trazer ele de volta para a classificação de planeta. Não, eu não sei. E todo esse sistema gira em torno de Alcione, que é uma estrela bem maior. Então tem vários, tem o sistema de Aldebaran, tem o sistema de Alfa Centauro, tem vários sistemas. O sistema de Órion, lá da Betelgeuse, Rigel, Aldebaran e Besouro Sul, lá, Betelgeuse, Betelgeuse. E as três manias. Ainda tem uma discussão, né, sobre Plutão ser ou não ser um planeta, né, no meio científico. Ainda está. Sim. Em 2016 ele deixou de ser considerado, né? E alguns consideram que tem um 10º planeta, um 11º, um 12º. Tem outras teorias também. Inclusive o chefe da NASA recentemente ele afirmou que o Plutão era um planeta. Por isso que gerou essa polêmica, né? Resgatou essa discussão que até então ela tinha sido amenizada, mas ela já ainda continuava. Outro tema polêmico, está aparecendo vídeos da NASA aparecendo discos voadores no espaço, tanto na Lua quanto em Marte. E eles não conseguem mais esconder, alguma coisa tem. A gente não pode estar sozinho nesse universo vasto aí. Sim, é um multiverso, são vários universos, né? Universos paralelos, multiverso. Né? Essa Dolores Cannon, ela diz: o governo e a igreja sempre controlaram a humanidade pelo medo. Isso é fato. Pense por si mesmo, faça muitas perguntas, então tome sua própria decisão. Eu faço isso, acho que o Haller faz também. A gente segue o que o Paulo de Tarso diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Escolhe o que é bom para ti, mas leia de tudo, estude de tudo. Inclusive é até interessante essa questão. E não entregue seu poder a ninguém, né? Porque eu, por exemplo, eu sou católico, mas eu questiono a minha igreja, eu questiono muitas coisas da minha igreja, a ponto de algumas pessoas já acharem que eu era ateu. Porque eu questionava a igreja católica, mas eu falo, não é que eu sou ateu. São ateus. Eu não sou ateu, eu acredito em Deus e eu sou católico. É uma religião que eu gosto, eu não sairia da igreja católica. Se me pedisse hoje, eu continuaria na igreja católica. Só que eu não aceito tudo com as orelhas baixas. Tem coisas que eu não concordo e eu vou questionar. Aquele Deus do Antigo Testamento a gente questiona, né? Sim. Porque ele é vingativo, ele tem muitas qualidades humanas. Já o Deus apresentado por Jesus é um pai, né? Esse sim é o que a gente acredita. Todos somos irmãos, então a gente vê para quê? Mais de 300 igrejas, né? Como sugestões de leitura, temos a Hannah Arendt, Origem e Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Que eles usaram muito a questão da igreja e combatendo o cristianismo, né?
Se tu pegar o comunismo, ele é ateu. O comunismo é ateu. E aquele que defende o comunismo e diz que é cristão é meio estranho, porque a Rússia combateu o cristianismo, Cuba combateu o cristianismo. Então na verdade, eu penso da seguinte forma: toda forma de totalitarismo, seja questão venha ela da raça independentemente dos meios pelos quais ela chega, toda forma de o problema, eu não vejo o problema ser o capitalismo em si ou o comunismo em si, o autoritarismo proveniente da defesa dessas crenças. Que até e o excesso da esquerda e da direita. Sim, então é aí que está o problema, que foi o que aconteceu. A gente pega todos os ditadores, tanto com... E quem criou a eugenia, que é outro tema interessante, foram os ingleses e os americanos. Quem pôs em prática foram os alemães, através do Hitler. Sim. Que foi o médio do anticristo. Mas quem criou essa coisa racial foram os ingleses e americanos. Inclusive tem figuras que não tem como defender. Não existe um pior que o outro. Ditadura é ditadura. Não interessa de onde ela venha. Porque Stalin foi pior que Hitler, Hitler foi pior que Stalin, Hitler foi pior que Mao Zedong, Mao Zedong foi pior que Hitler. Tudo... Tem gente que fala farinha do meu saco. Não. Tudo lixo do mesmo depósito. Tudo lixo do mesmo depósito. Só que cada um por via diferente, mas todos eles eram ruins iguais. Inclusive, quando tu estuda a parte da transcomunicação, tem supostas comunicações do Hitler. É suposta por quê? Porque a gente acredita que ele está isolado, está numa prisão, num planeta prisão, e bem longe da Terra. Que é um cara que não tem como... Se ele fosse reencarnar, ele viria com autismo, com deficiência mental tremenda. É tanta ruindade que ele fez que ele... Ou talvez nem nascesse morto. Então ele está sendo isolado. Isso tem a ver também com prender Satanás durante 1000 anos, né? Aquela história lá. Isso tem a ver, porque até que o cara... Tem gente que diz que o Anás Caifás ainda combate o Cristo ainda. Eu não vejo diferença nenhuma. 2000 anos. Às vezes eu não vejo diferença nenhuma entre Hitler e a figura do Satanás, que é... E o Anás Caifás, o próprio Nero, Calígula, todos esses eram anticristãos. O Alexandre o Grande, ele era o grande, mas o cara era ruim pra caramba. Horrível ele. A gente pega pela história lá, pegar a história dele. Ele mandava matar e não tava nem aí. O Calígula também, outra figura. Só que alguns desses... E os antipapas, que a gente já comentou também, então tinha muita figura negra. Muitos nem chegaram a ser antipapas, muitos eram papas que não muitos valiam eram nada. papas mesmo e faziam maldade. Os Lorenzo de Médici, aqueles caras lá, né? Aquilo lá é um bando sem vergonha. Lá. Em termos práticos de hoje, os caras eram uns cretinos, né? A maioria dos Leão, dos Pio, eram tudo negativo. Tinha o Leão X, ele não chegou a ser um horrível, mas ele sempre foi apontado como um dos maiores portadores do pecado capital da gula. É engraçado. Então, eles pregavam uma coisa, mas eles colocavam em prática exatamente aquilo que eles pregavam. E os monges lá, quando ficavam nos mosteiros, eles não muitas vezes, claro, faziam oração, mas acabavam comendo demais, bebendo demais, acabavam se perdendo pela... Fora, se tu ver o nome da Rosa, né, mostra a questão da sexualidade também. Assim, inclusive uma coisa interessante de monge é que hoje em dia a considerada a melhor cerveja do mundo, ela é feita por monges. Saint Beer, a melhor champanhe também. Um professor meu, ele comentou que muitas das vezes em que os monges estavam em jejum, a única coisa que eles consumiam era cerveja que eles mesmos faziam, né? Então... tanto que aquela Trapp, que é da Tchecoslováquia, é excelente. Sim, e aqui a gente tem Saint Beer, tem... E uma coisa interessante, tá? E para conseguir essa cerveja tem toda uma burocracia, tá? Para poder fazer o pedido pro monastério lá dos monges fazer, para eles São liberar as mais caras lá, também, né? Porque é uma técnica que só eles conhecem. Provavelmente é passado de geração em geração entre eles, né? Provavelmente. E muitas vezes oral, né? Não é nem escrito, é oral. Sim, para não correr o risco de vazar. Mestre e né? discípulo, É tipo forma da Coca-Cola, né? Sim, o engraçado é que a figura do monge na ficção, ela sempre foi associada a lutadores espirituais, por causa disso, por causa dessas habilidades que eles tinham de alta concentração, né? Então sempre houve uma associação entre os monges e as artes marciais. Não sei até que ponto isso é real, né? Não sei até que ponto é. Isso aí no Doutor Estranho mostra. Sim, mostra. Porque lá, sim, é um exemplo. Ele não só no Doutor Estranho, no Dungeons and Dragons. Doctor Strange. Então é isso.
Boa noite a todos. Boa noite, Flávio. Aí semana que vem já tem o tema, né? Sim, que vai ser Espiritismo e Vida. Espiritismo e Vida. Isso. Já pode ir pesquisando aí no SlideShare ou em alguma outra fonte. Tem vídeos no YouTube. Boa noite.